Muito bem. Você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. É isso. Essa é a política de privacidade. Caso você não cumpra a política de privacidade, você pode ir para a cadeia. Então, ficamos assim. Então, eu vou iniciar a aula com alguma modificação do planejamento que havia para hoje. E vamos lá. Eu vou das aulas anteriores, eu vou rever, então, rapidamente, o divisor de tensão, que cai na prova. Muito difícil. O divisor do multímetro, que eu detalhei na última aula, há 2 semanas, E o código de cores. Código de cores, e também usado por alguns fabricantes de capacitores. E, por último, a ponte de Wheatstone, Wheatstone. Professor Arídio, Pode falar. a tela está pequena, não dá para compartilhar ela. Obrigado pelo aviso. Obrigado mesmo. Eu esqueci o vídeo, só um instantinho. Pronto. Agora sim. Deixa eu ver ali. Pronto. Agora você pode ver a minha cara feia gigante. Obrigado, viu? Foi o Maurício, né, que me avisou. Muito obrigado. Valeu mesmo. Deu até para ver que ali está fora do campo visual. Muito bem. Agora acertou. Agora tá bom. O quadro tá bonito, né? A cara do professor, tô de cabelo grande, tem que cortar o cabelo. Muito bem. Então, é isso aqui. O divisor de tensão, multímetro, código de cores e a ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é o prato de hoje, é a refeição de hoje, então eu vou falar rapidamente então dos outros 3. Código de cores não vou falar, não. E logo em seguida, então, eu paro a gravação e vamos para a prova, né? Então, vocês têm agora essa semana para fazer a prova e vocês podem me mandar até o final da semana, né? O ideal é isso, que vocês me mandem, por exemplo, até domingo, até segunda-feira durante o dia. Só não deixe para mandar segunda-feira à noite, senão você vai acabar tirando 10, porque eu não vou ter tempo de corrigir tua prova, eu vou lançar 10, né? Se você não mandar a prova. Então, faça isso. Mas daqui a pouco eu ponho isso oficialmente no quadro. Então, vamos lá. Divisor de tensão. Do que se trata? Então, eu vou apagar aqui e vamos rapidamente fazer uma abordagem no divisor de tensão, porque é isso que interessa para a ponte de Wheatstone. Wheatstone foi um físico, né, que se dedicou ao estudo de eletricidade e ele bolou a ponte de Wheatstone. Ponte é uma coisa muito interessante. Há algum tempo atrás, há alguns anos, eu descobri num livro que eu comprei num sebo, um livro de eletricidade, que cada um que vinha e trocava algum elemento da ponte, dava o nome da ponte para ele. Ele atribuía o nome dele à ponte, né? Então, é assim, a ponte de resistores, 4 resistores, é a ponte de Wheatstone.
Tem a ponte de 4 diodos. Eu descobri que a ponte de 4 diodos também tem nome, né? Eu, qualquer hora dessa, eu vou trocar ali, vou botar tampinha de garrafa nas 4 pontes ali e vou chamar de ponte arídio, né? Muito bem. Então, vocês também podem inventar qualquer coisa aí. Ponte palito de fósforo, né? Então, vamos lá. O divisor de tensão, a ideia mais elementar que tem de divisor de tensão é você pegar uma fonte qualquer, pode ser uma bateria, pode ser uma fonte ligada na rede elétrica, não importa. E você coloca 2 resistores. Quando você coloca 2 resistores, você formou um divisor de tensão. Então, os exemplos que eu dei, se uma bateria de 12 volts tiver resistores, 2 resistores de 1 quiloohm, olha lá, lembra, né? K minúsculo, o ômega maiúsculo. O ômega é a letra grega, maiúsculo ele é assim. O ômega minúsculo, o maiúsculo é assim, o ômega minúsculo é esse aqui, né? Parece o W do nosso alfabeto, só que é redondinho. Bolinha, bolinha. E, então, se você puser 2 resistores de 1 quiloohm, como os dois são iguais, a tensão da fonte, da força eletromotriz, né? Essa diferença de potencial da força eletromotriz vai se distribuir igualmente nos resistores, porque eles são iguais. Então, aqui fica, daqui para cá, se você botar um multímetro daqui para cá, aparece uma tensão de 6 volts e daqui para cá aparece uma tensão de 6 volts. Como é que eu sei? Porque os 2 resistores são iguais, então a tensão se divide igualmente nos 2 resistores. Muito bem. E se eu quiser saber mais alguma coisa? Bom, o que resta saber mais aí é o seguinte: como a fonte de força eletromotriz é essa daqui, ela que fornece energia elétrica para os resistores, e eles são consumidores de energia, então vamos ver aqui primeiro. Daqui para cá tem um potencial de 12 volts. Daqui para cá, 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 tem um potencial de 12 volts. Então, o total aqui é positivo, 12 volts. E aqueles elementos que consomem energia, pegam a corrente elétrica que passa por aqui, transformam em calor, né? São os resistores aqui. Qual é o potencial deles? Bom, do mesmo jeito que de cima para baixo tem a fonte de mais 12 para menos 12, aqui no desenho, na parte de cima para a parte de baixo. Mais 12, menos 12. De maior potencial, menor potencial, né? Então, daqui para cá também, 6 volts com essa polaridade, 6 volts com essa polaridade. De forma que, se você fizer o seguinte raciocínio, a fonte de energia elétrica está aqui, aqui estão os elementos consumidores, o que transforma energia elétrica em energia térmica, calor. Então, esse daqui é quem fornece. Então, se você somar esse com esse, observa que aqui, ó, você tem 6 volts aqui para cá, mais 6, então 12 volts igual a 12 volts. É a segunda lei de Kirchhoff, né? A soma das quedas de tensão é igual à soma das forças eletromotrizes, né? A força que dá movimento às cargas elétricas, força eletromotriz. Bom, isso aqui é o princípio do divisor de tensão. E se eu, em vez de usar esses 2 resistores, se eu usar esses 2 outros aqui, ó, se eu puser aqui resistores, eu vou exagerar, eu vou botar resistores de 10 ohms. Exagerei bastante na redução do valor do resistor e vou usar os mesmos 12 volts, positivo aqui, negativo aqui. Aí fica aqui assim, ó, positivo aqui, negativo aqui, 6 volts. Positivo aqui, negativo aqui, 6 volts. Qual é a diferença entre esse divisor de tensão e esse daqui? Bom, em termos de divisão de tensão, tanto faz, porque os resistores são iguais aqui, então dividiu em 2 partes
iguais. Esse daqui, os resistores são iguais, dividido em duas partes iguais. Mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença. É que o total da resistência aqui é de 2 quiloohms. E o total da resistência daqui é de 20 ohms. Então, olha só, a fonte de 12 volts, o que tem ligado nela total? 2 quiloohms. 2 quiloohms. Isso significa que tem uma corrente que passa por esse resistor e fecha no negativo da fonte, do positivo para o negativo, tem uma intensidade de corrente I que vale os 12 volts dividido por 2 quiloohms. Isso dá 6. Se você pegar volt e dividir por quiloohm, você acha miliampere direto. Então, 6 miliampere. Então, significa que a fonte fornece uma corrente de 6 miliampere, do positivo para o negativo dela. No resistor de cima, passa uma corrente de 6 miliampere. No resistor de baixo, também passa uma corrente de 6 miliampere. E qual é a consequência disso? Repara que 6 miliampere vezes 1 quiloohm dá 6 volts de queda. Então, a tensão no resistor, em qualquer um dos dois, os dois são iguais, a tensão do resistor vai ser a intensidade de corrente vezes o valor do resistor. Deixa eu botar R aqui. R. Então, isso dá 6 miliampere vezes 1 quiloohm, pronto. Miliampere vezes milhares de ohms, milésimo vezes milhares, dá 1. Ampere vezes ohm dá volt. Então, 1 vezes 6 igual a 6 volts. Então, essa é outra forma de você descobrir qual é a tensão em cada resistor. Antes eu fiz divisão por 2, porque eu já sabia que se os dois resistores são iguais, a tensão em cada um vai ser igual. Então, igual de um para outro. Aqui é outra maneira. Primeiro eu calculei qual a corrente total. I total. Corrente total da fonte e total da fonte. É a que passa nos resistores. Achei 6 miliampere. Peguei os 6 miliampere, multipliquei por esse, achei 6 volts. Multipliquei por esse, achei 6 volts. E aquele dali? Aquele dali é um pouco diferente, porque esse daqui, a intensidade corrente que passa nos resistores e vai de 12 volts dividido por 20 ohms. Olha só, dá uma corrente muito mais alta, porque aqui eram 2 milhares de ohms, né? E aqui é uma resistência de apenas 20 ohms. Então, quanto é que dá isso? 12 dividido por 2 dá 6, mas aqui está dividido por 10 também, né? Então, 6 dividido por 10 dá 0,6. 0,6. O quê? Volt por ohm dá ampere. Muito bem. Tem alguém? Só um instante. Alguém me chama? Só um instantinho. Não. Ok. Tem um microfone aberto aí. Não sei de quem é. Verifiquem aí, fecha o microfone. Só, deixa eu ver aqui. Pronto, agora tinha alguém com o microfone aberto aqui, estava um barulho na gravação. Tá bom. Muito bem. E o meu microfone está aberto, ok. Voltou a abrir. Quem é que está abrindo o microfone aí? Muito bem. Então, aqui a corrente é bem mais alta, é 0,6 ampere. 0,6
ampere, se eu andar com a vírgula aqui, nesse ponto aqui, e o 0,6 amperes. Se eu andar com a vírgula 1, 2, 3 casas, botar a vírgula aqui, isso dá milésimos de ampere. Então, dá 600 milésimos de ampere, quando aqui era de 6 miliamperes. Então, repara, eu baixei o resistor de 1 kΩ e baixei para 10 ohms. 1 kΩ baixei para 10 ohms. O total aqui era 2 kΩ. Aqui é 20 ohms. Então, está quantas vezes menor? 100 vezes menor. Então, a corrente, é essa a diferença desse divisor de tensão por 2 para esse de tensão de um circuito para o outro. Muito bem. Então, agora eu vou apagar isso. Daqui a pouco eu vou mostrar a ponte de Wheatstone. Então, eu vou mostrar uma evolução dessa ideia. E vou colocar 3 resistores. Então, agora eu vou colocar a fonte de 12 volts. Em vez de 2 resistores, eu vou colocar 3 resistores. E para facilitar o cálculo, deixa eu ver se está certo. Não, está bom não. Para facilitar o cálculo, eu vou colocar 3 resistores iguais. Como eu vou colocar a fonte de 12 volts, 3 resistores iguais vai dividir em 3 partes, então eu vou colocar 1K ohm, 1K ohm, 1K ohm, 1 kΩ, 1 kΩ, 1 kΩ. E de propósito, eu vou manter os 12 volts aqui, eu escolhi 3 resistores iguais, porque se você pegar 12 e dividir em 3 partes, dá uma conta rápida, direta, né? Então, 12 volts dividido em 3 partes, então significa que aqui tem mais menos 4 volts. Aqui tem outros 4 volts, aqui tem outros 4 volts. Percebeu? Então, 3 vezes 4, 12 volts. Ficou certinho. O positivo da fonte está aqui, o negativo está aqui. O maior potencial da força eletromotriz está aqui, em relação a esse lado. Então, aqui tem 4, aqui mais 4, aqui mais 4. Mais 4, mais 4, mais 4. Total, mais 12 volts em relação a esse lado aqui. Então, somei as tensões dos resistores e encontrei uma tensão igual. Então, os valores estão corretos. 3 iguais, 3 tensões iguais, a soma delas dá a tensão da fonte. Muito bem. Qual é a corrente total que passa aqui? Bom, isso é secundário agora, mas o importante agora, vocês perceberem, é que eu botei 2 resistores iguais, dividiu em 2 partes iguais. Botei 3 resistores iguais, dividiu em 3 partes iguais. Já já eu vou inventar uma droga qualquer aqui para dificultar, mas vai ser importante por causa da ponte. Então, na hora que eu escolhi 3 iguais, ficou fácil, divide por 3. Né? Se fossem 15 volts aqui, daria 5 volts para cada um, muito fácil. Agora, e voltar para aquela questão de qual é a corrente total drenada da fonte, né? Qual é a corrente total I? Bom, a fonte de alimentação encara os 3 resistores de uma vez somados. Né? Então, o que a fonte encara, a corrente dela total aqui, que é a mesma em cada parte, vai ser a tensão de 12 volts dividido por 1, 2, 3, então 3 kΩ somado. E aí, essa corrente total vai ser 12 dividido por 3, isso dá 4. Volt dividido por quilô, pronto. Achei o valor da corrente total. Eu também podia, já sabendo que fica 4 volts em cada resistor,
era só pegar ele isoladamente, né? Eu olho para o resistor e vejo, tensão ele 4 volts. O valor do resistor é 1 kΩ, então 4 dividido por 1, 4 volts dividido por 1 kΩ, deixa eu desenhar direito isso, igual a 4 miliamperes. Pronto, deu igual. Claro, porque a corrente total, como só tem um caminho, os resistores estão todos em série, ligados na fonte, então só tem um caminho, essa corrente que sai da fonte é a mesma que passa em cada resistor. Então, se eu fizer a conta individualmente, tem que dar o mesmo valor. Então, deu 4 miliamperes ali, tranquilo, né? Isso é muito fácil. Se alguém tiver com dificuldade disso, eu acho bom rever o vídeo de lei de Ohm, divisor de tensão, e fazer os exercícios lá, né? Mas tomara que ninguém esteja com dificuldade para entender isso aqui, porque essa aqui é a parte mais básica possível de eletricidade. Você tem fonte, tem resistor, é uma associação mista, série e paralelo, né? Só série, então é bastante simples. Então vamos lá. E agora eu vou apagar isso aqui, deixar um pouquinho para estabilizar o vídeo. Então fica fixa a imagem, ok, está visto. Agora eu vou dificultar um pouquinho aqui, já tinha feito isso antes. Eu vou botar resistores diferentes, mas vou botar de uma maneira que fique fácil ver a proporção da tensão. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui a fonte de 12 volts, ver se está certo, ok? Vou colocar um resistor de 2 kΩ e um resistor de 10 kΩ. Eu fiz isso para facilitar, né? Porque você pega 10 mais 2 dá 12, então dá a mesma quantidade, né? Então, na hora de calcular a corrente que passa por aqui, é fácil, porque a corrente total vinda da fonte vai ser a tensão de 12 volts, e como só tem 2 resistores, divide pela soma dos dois. Então, 2 mais 10 quiloohm, tanto faz se você bota dentro do parênteses ou não, o quiloohm, né? Então, 2 mais 10 dá 12, então isso aqui dá 12 volts, dividido por 12 quiloohm, né? Então, 12 dividido por volt dividido por quiloohm dá milésimos de ampere, né? Volt por ohm dá ampere, dividiu por 1000 aqui, então dá milésimos. Então, deu uma corrente de 1 miliampere, uma corrente baixa, né? Deu uma corrente de 1 miliampere, passando aqui, vinda da fonte. Então, se eu olhar aqui, ó, separar, a corrente que passa aqui é 1 miliampere. Ela vem do maior potencial para o menor potencial. Está vendo? No resistor. Se a corrente vem nesse sentido, você marca que ela está vindo do maior potencial para o menor potencial. A mesma corrente passa aqui também. Ela vem do maior potencial para o menor potencial. Olhando, você tem que olhar, lei de Ohm, você tem que olhar o resistor. Se você está olhando a fonte, você olha o total de resistores, o total de resistência que a fonte está vendo. Aí você soma os dois. Mas se você está olhando só o resistor, você tem que olhar a tensão do resistor, o valor do resistor e a corrente que passa pelo resistor. Então, se você quer saber aqui qual é a tensão no resistor de 1 kΩ, então você pega a corrente que passa por ele, 1 miliampere, e multiplica pelo valor dele, 10 kΩ. Muito bem. 1 vezes 10 dá 10. Miliampere vezes quilômetro dá volt, direto. Então deu 1 volt. Não, está errado. 1 vezes 10 dá 10. Está vendo? Pô, errei. Então dá 10 volts.
Claro que dá 10 volts. Se aqui tem 2K e 10K, e aqui tem 2 volts, é claro que fica 2 volts nesse e 10 volts nesse aqui. Claro, se você olhar o resistor de cima, atenção, é porque eu botei 1K e escrevi 10. Se você botar o resistor de cima, você tem a tensão no resistor de 2, você tem 1 mA vezes 2 kΩ. 1 vezes 2 dá 2 mA vezes kΩ dá volt. Então, está aqui. Eu escrevi aqui 10 kΩ. Então, isso aqui vai dar 10 volts. Vou tirar daqui. Pronto. Então, 1 vezes 10 deu 10. Miliampere vezes quilômetro deu volt. 1 vezes 2 deu 2. Miliampere vezes quilômetro deu volt. Pronto. Agora está certo. Estava super errado. Comecei errado na hora que eu escrevi 1 quilômetro aqui. Muito bem. Então, como é que distribuiu? Proporcional ao valor, aos valores dos resistores. Onde tinha 10 e 2, então ficaram 10 volts e 2 volts. Né? Esse aqui é fácil de ver, porque está na cara, eu botei de propósito 2 e 10 e a fonte é de 12, então você vê imediatamente. Pode acontecer que essa combinação não fique tão evidente. Vamos ver uma, só para exercitar, antes da gente passar para a ponte de Wheatstone, que é o próximo assunto. Se você está achando isso aqui muito fácil e a aula está chata, que bom. Tchau. 10 para você. Então, eu vou colocar agora, deixa eu ver, vou insistir na tensão de 12 volts. E deixa eu ver se ficou direito a ok. E vou colocar aqui um resistor. Deixa eu ver um valor maneiro aqui. 4 kΩ, isso, e 8, 4 kΩ e 8 kΩ. Pronto. De novo, olha só, olha a molezinha. 8 mais 4 dá 12. Então, dá 12, então dividido aqui em partes, que é proporcional a 12, fica fácil, né? Porque aqui são 4 partes de 12. De 12, exatamente, né? Então, é só ver a proporção aqui. Então, aqui fica uma tensão de 4 volts e aqui fica uma tensão de 8 volts. Aí você pode até calcular, não vai interessar agora mais, já fiz isso, não interessa mais fazer de novo, mas você pode calcular qual a corrente que passa no resistor. Então, 8 volts dividido por 8 quilômetros, isso daí que dá 1 miliampere. Aqui, 4 dividido por 4 quilômetros dá 1 miliampere. Claro, tinha que dar a mesma corrente, porque os resistores estão em série, ligados na fonte, então a corrente tinha que ser igual, ok? Por último, eu vou pegar 12 volts, vou colocar aqui, vou colocar 1K e 11K. De novo, para facilitar a conta, né? Porque somou 12 e faz a proporção. Mas aqui do lado, eu não vou facilitar, não. Eu vou colocar aqui 12 volts e vou colocar 3K e vou colocar 7K.
7 kΩ, 3 kΩ e 7 kΩ. Então, agora já fica complicado, porque 3 mais 7 dá 10. Quer dizer, não fica muito complicado. É só dividir e fazer a proporção, né? Então, vamos lá. Esse daqui, como é que fica isso aqui distribuído? 11 mais 1 dá 12, né? Então, 12. O total é 12. Então, repara, 12 na proporção 1 kΩ para 12 kΩ. A proporção do total, a parcela dele, para o total. É 1 para 12. 1 para 12 em cima dos 12 volts. Então, pega isso aqui e multiplica por 12. Na prática, o que a gente está fazendo, essa proporção, a gente acaba fazendo é a conta da lei de Ohm. Porque 12 dividido por 12 quilômetros, o que eu estou fazendo é, se eu rearrumar isso aqui, 12 volts dividido por 12 kΩ e depois multiplicando por 1 kΩ, o que eu estou fazendo? Primeiro estou achando a corrente, né? Isso aqui vai dar 1 mA, e depois eu estou multiplicando a corrente pela resistência. Então, 1 vezes 1 dá 1 kΩ vezes mA dá volt. Então, é 1 dozeavos de 12 volts. 1 dozeavos, então 12 volts, nesse resistor aqui tem 12 volts vezes a resistência dele em relação ao total, 1 dozeavos. Essa é a proporção dos resistores, né? E esse daqui tem 12 volts vezes 11 dozeavos. Então, 11 por 12. Aí você divide 12 por 12 dá 1, vezes 11 dá 11 volts. Aqui 12 por 12 dá 1, vezes 1 dá 1 volt. E ali? Vamos fazer a mesma coisa ali. Como é que eu faço nesse daqui? Vou passar ele para cá. Então, eu tenho 7K e 3K. Eu tenho a tensão de 12 volts. Então, como é que eu faço a proporção? Aqui, o total dá 10 quilômetros. Então, você faz a proporção. Nesse resistor aqui, a parcela correspondente a ele é os 10 para 12. Então, eu tenho assim, 12 volts vezes 3 partes para 10 partes. Quanto é que dá isso? 12 dividido por 10 dá 1,2 vezes 3 dá 3,6 volts. Achei a tensão no resistor de 3 kΩ. Então, daqui para cá, tem 3,6 volts. Positivo em cima, negativo embaixo, porque o maior potencial está em cima e o menor potencial está embaixo. Nos 7 kΩ, a mesma coisa, a polaridade, o potencial mais alto em cima e mais baixo embaixo, né? E a proporção? A proporção é assim, ó, 12 volts vezes 7 em 10 partes. 7 décimos, né? 12 dividido por 10 dá 1,2. Aí, 1,2 vezes 7, que sobrou ali, então dá 7, 2 vezes 7 são 14, então 1,4. Então, 7 mais 1,4, 8,4 volts. Pronto, claro, 8,4 mais 3,6 tem que dar 12. Então, aqui, 8,4 mais 0,6 dá 9, 9 mais 3, 12. Então, a tensão é de 8,4. Acabei achando, né, essa proporção. 3 partes em 10 partes, 7 partes em 10 partes. Então, 3 décimos e 7 décimos. E achei a proporção do resistor sem usar lei de Ohm, só usando a proporção dos resistores, precisar calcular a corrente. Lei de Ohm eu usei de qualquer maneira. Na hora que eu uso a proporcionalidade dos resistores, isso é lei de Ohm. Faz parte da ideia, né?
da lei de Ohm. Então, não é diferente de lei de Ohm. Apenas eu não fui obrigado a calcular a corrente. No fundo, eu estou calculando a corrente implicitamente, porque na hora que eu pego 12 dividido por 10, aqui é 10 km. Então, 12 dividido por 10 km vai dar 1,2 miliampere, vezes 3 km vai dar 3,6 volts, e assim por diante. Está implícito, fica escondido aí. A gente usa a proporção dos resistores, mas, na verdade, no fundo, o que a gente está fazendo é aplicando a lei de Ohm mesmo, sem precisar calcular a corrente, né? Sem pensar nisso. Muito bem, então agora eu terminei essa parte, então eu vou encerrar essa revisão, né? E vou iniciar, então, o último assunto que eu vou colocar na prova, e vocês, por favor, me devolvam a prova até segunda-feira, na parte da manhã, para que, no máximo, à noite, eu já... Vou dar 10 para todo mundo. Muito bem. No fundo, todo mundo vai tirar 10, né? Então, vamos lá. Ponte de Wheatstone. Aprende a escrever, né? Wheatstone. Né? UEA com H, Tone. Aprendeu? Eu aprendi assim, há 50 anos atrás. Muito bem. Então, o que é a ponte? Ponte é toda vez que você coloca 4 elementos com essa aparência aqui, ó. Toda vez que você coloca 4 elementos com essa disposição aqui, podem ser diodos, podem ser indutores, capacitores ou resistores. O resistor é mais conhecido, porque eu acho que foi o primeiro, né? Tudo indica que foi a primeira bolada, depois vieram outros. Tem a ponte de Wien, ponte de Wien, ponte de Wien, ele era austríaco, né? E a ponte de Wien é muito interessante, bota um gerador de tensão aqui, não é tensão contínua, obrigatoriamente para a ponte funcionar do jeito que ele bolou, tem que ser uma tensão alternada. Então pode ser áudio, pode ser música, pode ser um gerador, pode ser a rede elétrica, qualquer coisa assim. Mas ele idealizou de uma maneira, isso há 200 anos atrás, né? E foi tão que até hoje essa ponte de Wien ela é usada em vários lugares como filtro de áudio, como circuito para osciladores de áudio. É muito interessante. Eu vou desenhá-la aqui, só para ficar registrado. Vocês vão estudar isso ou não. Dependendo, eu dando aula lá na frente de oscilador em ponte de Wien no laboratório, eu explico a ponte. Então, aqui tem o ramo série, que é um resistor em série com o capacitor. Depois aqui tem um resistor e um capacitor em paralelo. Então, a gente chama assim, e é sempre desenhado assim, né? A tradição é assim. A parte de cima é um resistor em série com capacitor e a parte de baixo é um resistor em paralelo com um capacitor. Do lado de cá tem 2 resistores, chama de R1 e chama de R2, né? E aqui no meio da ponte, no braço central da ponte, essa é a ponte de Wien, no braço central da ponte põe aqui o circuito que recebe
a tensão aplicada na ponte, vai acontecer aqui um monte de coisa interessante, muito, 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 muito interessante, bastante. Vocês ainda não estudaram nem essa parte de análise de sinais alternados, como reatância capacitiva, indutiva, né? E efeito da reatância do capacitor, e então não adianta, eu não conseguiria explicar para vocês assim, rapidamente, sem esse conhecimento de reatância, né? Mas eu posso dizer o efeito. O efeito é o seguinte: toda vez que você faz uma ponte, a ideia é descobrir uma condição em que, no braço central, do ponto A para o ponto B, aqui tem a tensão VA e aqui tem a tensão VB. Se você botar a massa aqui, disser que aqui é o 0 volt, então a tensão do ponto A em relação à massa, a tensão do ponto B em relação à massa, e a tensão do ponto A em relação ao ponto B, VAB. E o VAB aqui, ele tem um efeito muito interessante, que ele vale 0 volt, que a gente chama de equilíbrio da ponte, já vamos mostrar aqui, quando a frequência, se esse for igual a esse e esse igual a esse, quando a frequência do sinal for igual a 1 sobre 2π R vezes C. A tensão VAB é igual a 0 volt se R1 for igual a 2 vezes o valor de R2. São duas condições para equilibrar, para dar 0 volt. Esse resistor tem que ser o dobro desse, e a frequência tem que ser igual ao cálculo de 1 sobre 2π raiz de R vezes C. R1 e C. Quando isso acontecer, esses dois acontecer, entre o ponto A e o ponto B dá 0 volt. E você vai dizer assim, e daí? Quem é que quer 0 volt? 0 volt não serve para nada. Serve para muita coisa, porque ela só dá 0 volt nessa. Então significa que você pode fazer um filtro para matar um ruído numa frequência no meio de uma música, né? Digamos que tenha um zumbido de um ventilador, eu estou chutando, claro. E aí você quer eliminar aquele zumbido. O que você faz? Você faz um filtro numa ponte de VIN e vai eliminar na música o zumbido do ventilador. Olha só, interessante. É claro que eu exagerei, né? Hoje em dia tem métodos por programa, por software, para eliminar o zumbido do ventilador na música, né? Bom, o que interessa isso? Nada, então vou apagar esse negócio aqui. Não interessa nada. Você vai estudar a reatância e depois você vai entender isso aí, ou não. Então, isso aqui é a ponte. Antigamente, desenhavam a ponte de Wheatstone desse jeito aqui, ó. Parece até a ponte retificadora, né? Mas é que todo mundo desenhava a ponte assim, a ponte de Wheatstone. Então, quando apareceram os diodos, eles fizeram igual. O resistor apareceu muito antes do diodo. O diodo é coisa moderna na eletrônica, né? Então, aqui é o braço central. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu botei igual a ponte de diodo. Então, antigamente, nos livros de física, principalmente antigos, né, aqui está aplicada a fonte de tensão, que normalmente é uma fonte contínua, pode ser até uma tensão alternada. Aqui tem uma tensão, aqui tem R1, R2, R3 e R4. E aqui no meio o ponto A e o ponto B, e o equilíbrio da ponte. Equilíbrio da ponte ocorre quando a tensão de A para B é igual a 0 volt. Aí você diz que a ponte está equilibrada. Então, esse era o símbolo que era muito usado e ainda aparece muito nos livros de física, né? E o pessoal de eletrônica, por várias razões de estética do circuito, do esquema elétrico, passou a desenhar assim. Então, observe o seguinte, está vendo que ela parece assim, ó?
parece um H. E aí tem uns ignorantes, pessoal que não entende nada, e saiu por aí dizendo que a ponte que comanda motores em robótica é ponte H. Não existe outra, não existe ponte L, ponte M, ponte K, ponte J. Só existe uma ponte que tem essa. Ela sempre foi chamada de ponte. E hoje em dia, modernamente, o pessoal chama de ponte H. Sua voz está cortando muito. Quando você foi falar, o pessoal diz que a ponte não sei o que, cortou tudo. Aí eu achei interessante essa parte, então eu decidi parar, né? Bom, até por uma questão de Sim, obrigado. Correção, né? Perfeito. Deixa eu fazer um teste aqui. É porque a rede da internet está muito ruim. Só um instantinho, deixa eu puxar aqui. Eu não sei se esse corte só está acontecendo para mim, tá? Desde o início da aula que está cortando. Como eu não tenho percebido o pessoal falando, então tá acontecendo aqui também. Eu pensei que era a minha internet, mas está cortando. Então, é a internet daqui. Espera aí um instantinho. Ok. Estão me ouvindo? Alô? Estou ouvindo. Tá falhando a voz? Melhorou agora. Melhorou, né? Claro. Na hora que entrou o chip da Vivo, resolve o problema. Fica tudo bonito e colorido. Muito bem. Então, vou terminar a aula com o chip da Vivo. Então, vamos nós. Muito bom. Então, eu estava falando da ponte H. O pessoal chama de ponte H. Mas é uma bobagem muito grande, porque não existe ponte J, K, L, M. A ponte sempre teve essa aparência. E todo técnico, todo engenheiro de eletrônica sempre chamou isso aqui de ponte, né? No caso da ponte de Wheatstone, porque ela foi bolada inicialmente por Wheatstone, então por isso ela tem o nome de ponte de Wheatstone. Mas existe, por exemplo, amplificador em ponte. Então, em vez de colocar uma tensão aqui, coloca um amplificador, outro aqui, e bota um alto-falante no meio. E os dois amplificadores ficam trabalhando em oposição e o alto-falante recebe o dobro da tensão. E o dobro da tensão significa quatro vezes mais a potência. Então, rádios de automóvel, por exemplo, usam a ponte de amplificador há muito tempo, há muitos anos, que já se usa a montagem de amplificadores em ponte nos rádios de automóvel, né? E ninguém chama de ponte H, porque seria uma tolice. Só que vocês vão ouvir, então, a ponte de transistores para controle de motores em robótica ser chamada de ponte H. Uma bobagem. Muito bem. Então, aqui, vamos para a ponte de Wheatstone. Primeiro, a representação dela sempre foi assim, um losango, né? Quer dizer, um quadrado virado a 90 graus, né? E hoje em dia a preferência é esse símbolo aqui. Então, se vocês virem aquilo lá, é exatamente essa configuração aqui. Aqui é o R1, aqui é o R2, aqui o R3 e aqui o R4, né? Muito bem. Eu já vou adiantar a coisa e vou dizer para vocês o seguinte. Quando é que a ponte está equilibrada? Quando VAB igual a 0 volt. Então, a ponte entrou em equilíbrio quando você coloca os resistores de forma que a tensão VA fique igual à tensão VB. Não importa se tem 1 volt, digamos que você ponha 12 volts aqui, tem um aqui, a diferença de potencial
de um lado para o outro é 0. Então, você coloca 1 volt do lado de cá. Deixa eu até fazer na ponte, olha lá. Você coloca 1 volt do lado de cá, coloca 1 volt do lado de cá, não tem diferença de potencial. Você coloca 2 volts aqui, 2 volts aqui, não tem diferença de potencial. Agora vamos botar mais ou menos um outro valor. Você vem aqui e coloca aqui 5 volts e aqui você coloca 4. Qual é a diferença de A para B? Olha só, hein? A para B. O A está em 4, a tensão do A está em 4, a tensão do B está em 5. De A para B, falta 1 volt. Está vendo aqui, ó? O A está 1 volt abaixo. Então, embora as duas tensões sejam positivas em relação à massa, se essa aqui tem 4 e essa daqui tem 5, o potencial aqui no ponto B é maior do que o ponto A, significa que o ponto A está negativo em relação ao ponto B. Percebeu? Vou fazer de novo, hein? Diferente agora. Quando eu boto 5 volts e 5 volts, 0. Não tem diferença de potencial de A para B. Aí eu coloco 5 volts em A e 4 volts em B. Então, A está maior. Qual é a tensão de A para B? De A para B, a tensão é de mais 1 volt, porque a tensão de A está 1 volt acima da tensão de B. Agora eu vou fazer o contrário. Boto 5 volts em B e 4 em A. Qual é a tensão de A para B? Menos 1 volt. Percebeu? Porque o potencial de A está menor do que o potencial de B. Então, isso é que interessa. E essa ideia é que vocês têm que ter. É isso que eu vou cobrar de vocês, é isso que a vida vai cobrar de vocês na ponte de Stone. Mas não podemos deixar de lado aquilo que a física, a história da física, que o estudo da física da eletricidade, né, apresenta. Então, vamos lá. Quando é que a ponte está equilibrada? Bom, quem diz o valor da tensão em cada ponto A e B em relação à massa é a proporção dos resistores. Repara que aqui tem um divisor de tensão e aqui tem outro. Os divisores de tensão eles estão recebendo a mesma tensão. Ó, 12 volts aqui e 12 volts aqui. Então, o valor deles é que vai dizer qual é a tensão de cada ponto. Se está mais para cima, se está mais para baixo, aqui. Mas, no final das contas, o que acontece é assim, ó, R1, R2, R3 e R4. De um modo geral, todo mundo faz assim. Então, se você fizer o produto de R1, R4 igual ao produto de R2 e R3, então, se o produto R1 vezes... multiplicar cruzado aqui, ó. Multiplicar cruzado. Olha a malandragem que você pode pegar um dia em algum lugar, numa prova, né? Vestibular, acontece muito isso no Enem. Eles mudam os nomes dos resistores só para ver se você sabe, né? Então, você decora R1 vezes R4 igual a R2 vezes R3. Se ferrou. Se eles mudarem os nomes, tu vai fazer essa conta e vai dar errado. É só você entender que é multiplicar cruzado, assim. Então, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, o produto tem que ser igual. Tem outra maneira também, né? Se esse vezes esse é igual a esse vezes esse, você pode fazer assim, ó. Você pega R2 e passa dividindo para cá, pega R4 e passa dividindo para lá. Então, dá a proporção. R1 está para R2, que é a proporção do divisor de tensão. É isso aqui. R1 está para R2. Quer dizer, a tensão do R1 está para a tensão do R2 naquela proporção que eu mostrei no divisor de tensão. Igual a R4 vem para baixo, R3 está para R4. Então, essa tensão está para essa na proporção desse resistor para esse. Eu já tinha visto isso no divisor de tensão. Essa tensão está para essa na proporção de valor desse resistor para esse resistor. Você pega a soma total e vê
quanto pesa em cada um. Então, tem duas maneiras, né? Você faz o produto cruzado ou faz a proporção esse para esse, igual a esse para esse. Pronto, a ponte estará em equilíbrio. Em equilíbrio. Muito bem. Então, aqui, eu vou parar essa parte, vou mostrar dois exemplos, vou encerrar a gravação e passar a prova para vocês. Tá ok? Vamos lá. Fixou a imagem. O áudio está bom agora? Continua falhando? Alguém me responde aí? Tá melhor. Está melhor, é sinal que não está bom. Se está melhor é porque não está bom. Está melhor. Muito bem. A coisa está feia, né? A gravação foi iniciada, ok. É engraçado que está contínuo ali. Mas tudo bem, tá bom. O importante é sair para o mundo. Então, eu vou colocar aqui duas questões. Dois circuitos. Está em equilíbrio? Essas pontes, vou botar duas aqui, elas estão em equilíbrio? Repara, olha só a malandragem que eu vou fazer aqui. Ó. Aí eu vou botar assim, um braço aqui, um braço aqui. Então, o ramo de cá, R1, R2, eu vou colocar aqui 1K e 2K. Presta atenção nos valores, hein? 1 km, 2 km. No R3 e no R4, eu vou colocar, olha só, hein? 3K e 6K. A ponte está em equilíbrio? Olha só, 1K, 2K, 3K, 6K. É claro que está em equilíbrio. Repara que esses dois resistores aqui, esse daqui e esse, eles dobram de valor. Esse aqui e esse aqui também eles dobram de valor. Então, eu nem sei qual é a tensão. Eu nem coloquei aqui qual é a tensão. Não interessa. Não interessa. Não interessa qual é a tensão, quantos volts tem aqui, não interessa. Eu não perguntei quantos volts tem ali no meio, não perguntei qual é a tensão, não perguntei qual é a corrente, eu perguntei se a ponte está em equilíbrio. Se a ponte está em equilíbrio, é só você olhar a proporção dos resistores. A proporção dos resistores vai dar a tensão VA e a tensão VB. E ela está em equilíbrio, você tem que se preocupar se VA igual a VB. Se VAB igual a 0 volt. É só isso que interessa. Então, você olha para os resistores, aí o que você pode fazer? Faz o produto cruzado. Olha lá. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então, dá 6 e aqui dá 6. Então, deu o mesmo. Então, a ponte está em equilíbrio. Entendeu? Quer ver outra? Eu desenho uma ponte aqui, ó, e boto assim. Fazer pequenininho. Pronto. Aqui está o ponto A. Aqui está o ponto B. Aqui tem uma tensão que eu não sei quanto é. Aqui tem um resistor que eu não sei quanto é. Esse daqui também não, esse também não, esse também não. Mas eu vou dizer assim, ó, 0 volt. VAB, 0 volt. A ponte está em equilíbrio? Claro que está. Se a tensão de A para B está em 0 volt, a ponte está em equilíbrio. Não interessa os valores. Eu perguntei se estava em equilíbrio, não perguntei mais nada. Então, pronto, você olhou para isso, você já sabe que está em equilíbrio.
Agora, vou passar um problema para vocês. Eu tenho uma fonte aqui de 100 volts. Esses 100 volts percorrem 2 fios e eu coloco aqui 2 resistores. Aqui é o R3, aqui é o R4, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, aqui está R1, aqui está R2. E como aqui tem 100 volts, né? 100 volts, uma tensão alta, né? Para que não tenha uma corrente muito alta, para a corrente ficar baixinha, porque aí os resistores esquentariam muito, né? Uma tensão alta com uma corrente alta, o produto dá um valor alto e aí esquenta muito, né? Então, para não esquentar muito o resistor, eu vou botar um valor de resistor bem alto aqui. Deixa eu ver assim, eu vou botar 100 quiloohms, né? Bem alto. O R2, eu vou botar 200 quiloohms, né? E a minha pergunta é o seguinte: eu quero a ponte em equilíbrio. Em equilíbrio. Que valor você poria aqui e aqui para botar a ponte em equilíbrio? Percebeu? Olha a malandragem. Eu disse, a ponte está em equilíbrio. Qual valor você coloca aqui e coloca aqui para que ela fique em equilíbrio, para ter 0 volt entre A e B? Eu estou usando 100 aqui e 200 aqui. Né? O que eu ponho lá? Não sei. De cara, não sei o valor, mas presta atenção. Esse daqui para esse daqui é o dobro daquele. Então, para o potencial ficar igual, esse aqui também tem que ser o dobro daquele. Então, olha só, esse daqui, R2, ele é 2 vezes o valor do R1, o dobro do valor R1. Então, o que eu faço? Eu pego o R4 e boto ele também 2 vezes o valor de R3. Já sei, então, a proporção dos resistores, para que as tensões fiquem iguais. Repara que eu nem calculei qual era a tensão, né? Mas aqui vai ficar 1/3, aqui tem 300K, 100 aqui e 200 aqui. Então, fica uma parte de 3, uma parte aqui de 3, 2 partes de 3. Então, 1/3 fica aqui e 2/3 fica aqui. Né? 1/3 de 100 dá 33,333. 2/3 dá 66,666. Então, até por curiosidade, o VA igual a 66,67 para arredondar na segunda casa. Né? E o VB vai ser isso também. Então, eu já tenho aqui a proporção dos resistores. Né? Então, é só eu escolher 2 resistores que o resistor de cima e o de baixo tem uma proporção de 2 partes aqui para uma parte aqui. Então, pode ser, por exemplo, deixa eu dar um chute aqui. Se eu puser 2 mega-ohm e 1 mega-ohm, eu botei um valor bem alto, mega-ohm, para a corrente ficar pequenininha, né? Para não passar muita corrente por aqui, eles aquecerem muito. Mas o importante, 1 para 2. O R4 é 2 vezes o valor. Então, esse aqui é o dobro desse. 2 mega, 1 mega. Pronto, está respondida a questão. Então, minha resposta. Minha resposta. Não significa que a tua precisa ser igual. Né? A minha resposta é essa. Muito bem. Então, agora eu vou encerrar a gravação. Acabou a aula. Né? Todo mundo pode ir para casa. Mentira, porque já está todo mundo em casa. Então, agora eu vou encerrar a aula.
Muito obrigado pela atenção. Deixa eu ver quantos presentes aqui. 10. Alguém ativou o microfone. Quer falar? Pode falar. O que isso impacta na ponte? Ou seja, você botou ali 1 mega e 2 megas. Se eu botasse ali 1K e 2K, o que ia impactar no efeito dessa ponte aí? A corrente. Repara que eu falei que eu botei 100K e 200K para a corrente ficar pequenininha. Se você botar 1K, a corrente aqui, 1K e 2K, vai dar 3. Então, 100 dividido por 3 vai dar 33 miliamperes. 33 miliamperes vezes 100 ohms, então dá 0,033 vezes 6, vai dar 3 e tantos watts de calor. Só isso que impacta, que pode sair fumaça. Tá bom? Mas não é muito relevante, não, sabe? Se você, por acaso, errasse, na minha visão, é um erro, né? Chegar aqui e colocar, vou botar 1 ohm aqui e 2 ohms aqui. Matematicamente está correto, agora eletronicamente é um desastre, porque a corrente seria absurdamente alta, né? É isso, é só isso. Isso não é aproveitado, não? Ou seja, essa variação aí, de acordo com você mexe com isso aí, isso não muda uma característica da ponte, não? Da ponte, não. Muda a característica de consumo da fonte. Se você drenar muita corrente, você está gastando energia talvez à toa, entendeu? Se o teu objetivo é só equilibrar a ponte, e não importa se os resistores são altos, melhor que eles sejam altos para você não ficar gastando a energia da fonte à toa. É isso. Entendi. Basicamente. Muito bem. Mas a característica da ponte, ela está em equilíbrio ou não está? Qual o valor de VA, qual o valor de VB? Né? Muito bem. Então, dito isso, muito obrigado pela atenção até aqui, né? E não vão embora, viu? Fiquem aqui, só um instantinho. Deem um joinha e se inscrevam no canal, viu? Arídio Eletrônica, lá no YouTube. Né? Vou virar youtuber profissional. Não, só que não. Estão parando a gravação.